Estamos de volta, meus amigos, questão número 8 da nossa lista. Vamos continuar resolvendo questões aqui de regra de 3. E a banca agora é a VUNESP. Olha que questão bacana vamos fazer agora. Ela diz assim: para executar serviços de pintura com 2 demãos... Ah, professor, já havia esse negócio de demãos. Aí ele continua, ou seja, 2 camadas de tinta. Aqui o elaborador foi camarada, ainda foi explicar que uma demão é uma camada de tinta. O fabricante de uma tinta recomenda a utilização de 1 galão de tinta contendo 3,6 litros para cada 60 metros quadrados a serem pintados. Então, por enquanto, a gente já tem condições de criar a nossa primeira linha da regra de 3, ok? A primeira grandeza vai ser o número de demãos. A primeira grandeza é o número de demãos. Então, com 2 demãos, esta pintura será realizada com 2 demãos, tá? Usando 1 galão de tinta que tem 3,6 litros. Então, quantos litros de tinta serão usados aqui? 3,6 litros para pintar uma área de quantos metros quadrados? 60 metros quadrados a serem pintados. Agora, vamos lá. Para pintar uma determinada área, não disse que área é essa, vamos chamá-la de quê? De X metros quadrados. Pedro comprou 3 galões da referida tinta. 3 galões. Você já sabe que 1 galão de tinta tem 3,6 litros. Então, 3 galões terão 3,6 litros vezes 3, obviamente. 3,6 litros é 1 galão. 3 galões é só multiplicar por 3. 3 vezes 6, 18. Vai 1. 3 vezes 3, 9, com mais 1, 10. Deu 108, mas existe uma casa decimal bem aqui, um algarismo depois da vírgula. Então, lá embaixo, a vírgula recua uma posição. Então, a princípio, para fazer esse novo serviço, a princípio, ele vai gastar 10,8 litros. Mas não vou colocar ainda aqui 10,8 litros, não, porque eu já sei que esse enunciado vai trazer outra novidade daqui a pouco. Então, segura por enquanto aqui esse número de litros que serão usados, ok? E aí ele continua, mas ao invés de fazer 3 demãos, ele faz, ao invés de fazer 2 demãos, ele fez 3, tá? Esse ao invés de tá empregado com erro, né? Porque ao invés de é o contrário, é uma ideia oposta. Ao invés de claro, estava escuro. Aí você usa o ao invés de. Ao invés de alegre, José está triste. Aí é ao invés. Mas assim, 3 não é o contrário de 2. Ele tinha que usar assim. Em vez de fazer 2 demãos, fez 3 demãos. Aulinha de português, fecha parêntese, voltando para a matemática. Então, em vez de 2 demãos, ele fez quantas? Ele fez 3 demãos. Opa! E agora, professor? E agora ele diz assim, se ao final da pintura sobraram, opa, olha aí, sobraram 1.200 ml da tinta. Ah, então tá aqui explicado que ele não vai gastar todos aqueles 10,8 litros, porque houve uma sobra de tinta. De quantos litros, professor? 1.200 ml. 1.200 ml é a mesma coisa que 1,2 litros. Ah, então ele não gastou aquele 1,2 litros. Vamos diminuir aqui, então vamos fazer uma conta de subtração. Vamos fazer uma conta de subtração. Na subtração você já sabe, vírgula abaixo de vírgula. 2 para 8, 6.
1 para 10, 9. Então, olha aí, ó, na realidade, para fazer esse novo trabalho, ele só vai gastar 9,6 litros. E agora sim, está perfeita a montagem da nossa regra de 3. Está perfeita. Se você quiser, faça aquela análise vertical dos valores das colunas para verificar se dá para simplificar alguma coisa. Professor, aqui tem 3,6 e aqui 9,6. Eu posso simplesmente eliminar essas duas vírgulas? Pode, sem nenhum problema. Se você fosse dividir 3,6 por 9,6, ou se fosse o contrário, para dividir 9,6 por 3,6, tanto faz. Você sabe, não dividimos com vírgula. A gente verifica se já tem o mesmo número de casas decimais. E é o caso. Então, nós já podemos eliminar essas duas vírgulas sem nenhum problema. Sem nenhum problema. 36 e 96. Professor, 36 e 96. Será que dá para simplificar? Eu vou apagar esse negócio aqui porque já fizemos essa análise, já ficou bem claro por que são 9,6 litros, tá? Vamos lá. Eu tenho 96 aqui em cima e vamos lá, eu tenho 36 aqui em cima e tenho 96 aqui embaixo. Será que dá para simplificar esses dois valores? Ambos são valores pares. Se ambos são pares, dá para dividir por 2, não dá, professor? Sim. Então, o 36 dividido por 2 dá 18. E o 96 dividido por 2 dá 48. Ainda são valores pares. Ainda dá para dividir todo mundo por 2, professor? Sim. 18 dividido por 2 ficam 9. 48 dividido por 2 ficam 24. Dá para dividir todo mundo por 3, professor? Sim. Dá para dividir todo mundo por 3. O 9 dividido por 3 ficam 3. E o 24 dividido por 3 ficam 8. Olha como melhorou. Em vez de 36, vamos trabalhar apenas com 3. Em vez de 96, vamos trabalhar apenas com 8. Já melhorou consideravelmente a nossa vida. Agora nós temos que analisar se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais do jeito que nós já aprendemos a fazer, ok? Então vamos lá, começando com o número de demãos, que é uma grandeza que não tem o x, comparado com a área pintada, que é a grandeza que tem o x. Vamos lá, gente, ó. Já fizemos essa análise, já aprendemos direitinho, tá? Que se eu aumentar o número de demãos, se eu aumentar o número de camadas de tinta que eu estou pintando, eu só vou conseguir pintar uma área menor. Ah, então aumentou uma grandeza, diminuiu a outra. São grandezas inversamente proporcionais. Coloque aqui o i de inversamente. E agora vamos para a próxima análise. Número de litros de tinta e área que está sendo pintada. Ora, com 3 litros de tinta, imagine aí uma lata com 3 litros. Você consegue pintar 60 metros quadrados. Mas se agora você tiver 8 litros de tinta, vai pintar uma área maior ou menor? Vai pintar uma área maior. Com mais tinta, eu consigo pintar mais parede. Então aqui, ó, aumentou uma grandeza, aumentou também a outra. São grandezas diretamente proporcionais. Você vem aqui e põe o D de diretamente, ok? E agora, professor, agora já estamos prontos para fazer as nossas contas. Vejam que são 3 colunas, então serão 3 frações. 1, 2, 3. A coluna que tem o x, você traz sempre aqui para o canto esquerdo, 60 sobre x, do jeito que está ali. Separe essa fração das outras por meio do sinal de igualdade. Essa coluna de número de demãos recebeu o i de inversamente. Nós vamos inverter as posições.
O 2 estava em cima, foi lá para baixo. O 3 estava embaixo, foi lá para cima. E aqui, esta coluna, número de litros, recebeu o D de diretamente. Então, vamos manter as posições do jeito que estão. O 3 estava em cima, continua em cima. O 8 estava embaixo, continua embaixo. E aqui, vamos lá, ó, essas duas frações da direita vão ser multiplicadas entre si. Então, ficamos assim, ó. Ficamos assim, 60 sobre x é igual 3 vezes 3, 9. 2 vezes 8, 16. Multiplica cruzando. Vamos lá? Multiplica cruzando. Teremos que 9x será igual a 60 vezes 16. Vamos lá. Tá tudo certinho aqui. Deixa eu ver se está tudo certinho aqui. 60 sobre x, 3 sobre 2, 3 sobre 8. Vamos lá. 9x vai ser igual a 60 vezes 16. 60 vezes 16. Já podemos fazer essa conta? 60 vezes 16, 960. 960. Daí, finalmente, isolando o x, o 9 que aqui está multiplicando mudou de lado. 960 dividido por 9. Conclusão, x será igual a 960 dividido por 9, 106,7. 106,7 o que, professor? 106,7 metros quadrados. Olha aqui a área que o Pedro vai conseguir pintar com esses litros de tinta, fazendo 2 demãos, fazendo 3 demãos. Pronto, 106,7 metros quadrados, ok? Vamos procurar a área, olha aqui que ele colocou no enunciado, ó, a área que mais se aproxima da área pintada por Pedro. Se achamos 106,7, o resultado que mais se aproxima é 107. Marquemos letra A, resposta da questão número 8. E daqui a pouquinho a gente volta. Até já!